Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Pela misericórdia do Senhor, nesse feriado, eu e você, de novo, nos encontramos aqui, né? E pela graça do Senhor, vamos começar mais um módulo. Acredito eu que seja o último módulo do nosso curso básico de teologia. Depois desse, a gente vai encerrar esse nosso módulo curso que contou com pelo menos 10 disciplinas, né? Parece que não, mas nós já vimos 10 disciplinas ao longo desses dias, ou meses na verdade, que estivemos aqui reunidos estudando e fazendo esse nosso curso básico de teologia. E hoje, como eu acabei de falar para vocês, nós vamos começar a falar sobre soterologia. O que significa isso, ou o que é isso? Soterologia é a disciplina que trata sobre a salvação, né? As nuances da salvação. A gente vai entender o porquê dessa palavra, né? Soter e logia, a junção de duas palavras gregas, e você tem aí a soterologia, ou a doutrina da salvação, para ficar mais fácil, tá certo? Então a gente vai estudar sobre a nossa salvação, e geralmente soterologia ela é deixada realmente para o fim, né? Como sendo um dos últimos módulos, porque nós precisamos de dos módulos anteriores para fazer a base, para construir aí a soterologia em cima de tudo aquilo que nós já vimos. Então, a definição do termo. Em teologia, nós costumamos usar termos técnicos, como você já deve ter percebido, né? Há algumas palavras que são pertinentes à teologia, você só vê na teologia. Como há também palavras que você vê só em determinadas áreas, como, por exemplo, os cardiologistas, ou a ciência, ou a medicina, né? Usa cardia. Cardia em grego significa coração. Daí de onde vem a palavra cardiopata, cardiologia, né? Aquele que estuda o coração, aquele que é doente do coração. Então, tanto há termos na medicina e em outras ciências, como também há na teologia. Por isso que soterologia, né? Por que soterologia? Porque a palavra soter significa salvar ou salvação, também podendo significar libertação ou preservação. Como vocês já sabem, uma palavra em grego ou uma palavra grega pode ter mais de um significado, né? Em um determinado momento ela pode significar uma coisa, em outro momento ela pode significar outra coisa. Como nós vamos entender o que está sendo usado aonde? Pelo contexto. Por exemplo, se você lê o Evangelho de João, você vai perceber que a palavra mundo, que em grego é cosmos, ela aparece com pelo menos 4 ou 5 ou mais significados possíveis. Ora, cosmos em João vai estar se referindo ao universo criado. Ora, cosmos vai estar se referindo ao mundo criado. Ora, cosmos vai estar se referindo à humanidade como um todo. Então as palavras em grego, elas têm mais de um significado, mas você guarda só essa aí, ó, soter, certo? Essa palavrinha soter significa salvação. E logia, como a gente já viu ao longo de tantas outras logias que nós tivemos aqui, significa estudo. Então, o estudo da salvação. Compreender um pouco melhor a minha salvação e, obviamente, também a sua salvação. Caso você queira aprender um pouquinho mais, você pode ler esses textos aqui, ó, que estão sido usados como referência, né? Deus como Salvador, Libertador e Preservador. Lucas 1,47, 1 Timóteo 1,1, 2,3 e 4,10, Tito 1,3, 2,10 e 3,4 e Judas 25. Jesus como sendo Salvador, Libertador e Preservador também. Lucas 2,11, João 4,42, Atos 5,31, 13, 23, Efésios 5, 23, Filipenses 3, 20, entre muitos outros textos. Esses aqui são só alguns. Obrigado, Marquito. Esses aqui são só alguns textos, né, que mostram para nós a aplicabilidade, o uso da palavra salvação com termos ou significados diferentes. Certo? Então, teologia, ou soterologia, estudo da salvação, tá certo? Não durma nesse primeiro momento, senão eu vou ter que jogar umas pedrinhas que eu tenho aqui em você. Por que é necessário estudar soterologia?
por causa da existência do pecado, que em grego se chama hamartia, né? A palavra pecado em grego é hamartia. Daí onde nós estudamos no passado, hamarteologia. Lembram disso? Que nós falamos sobre a doutrina do pecado? Hamartia, hamarteologia, né? O estudo do pecado. Então, por que eu tenho que estudar soterologia? Por causa do pecado. Portanto, hamartia é o oposto de soter. Enquanto soter é salvação, hamartia é condenação, né? Eu sou condenado, e você também, ou nós éramos, por conta do nosso pecado. Então o pecado nos separa de Deus, o pecado nos desarraiga do meio no qual eu e você deveríamos viver. Nós sabemos que fomos separados de Deus por conta do pecado. Paulo vai dizer, por natureza nós éramos seus inimigos e filhos da ira, porque nos separamos de Deus por conta do pecado. Deus nos criou no estado de perfeição completa, né? Tínhamos comunhão perfeita com Deus, ou Adão e Eva que tinham, né? Eles tinham comunhão perfeita com Deus, mas o pecado quebrou essa comunhão e nos afastou de Deus, de maneira que hoje ainda, né, permanecemos afastados, mas um dia essa união de novo será totalmente perfeita. Então o que é que o pecado faz conosco? O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte. O pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma humana. Se existe uma coisa ruim para a alma do ser humano, é o pecado. Porque ele mata a alma, ele destrói as promessas, mata as esperanças, dá-nos serpentes em vez de peixes, pedra em lugar de pão, tormento em lugar de prazer. O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre a promessa. E como a Bíblia deixa bem claro para mim e para você, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, um teólogo vai dizer que temos então que a causa para o estudo da soterologia é a existência do pecado. Se não existisse esse mal universal, em todos os lugares ele está, não haveria necessidade de salvação. Para compreender toda a sua plenitude, a salvação provida por Deus, devemos entender qual é o princípio fundamental do pecado. Então, o que é que a gente entende por princípio fundamental do pecado? O que é isso? Na teologia ou em teologia, devemos sempre procurar definir corretamente cada termo que nós utilizamos, cada termo que nós empregamos, saber o que nós estamos falando e o porquê estamos falando sobre isso. Cada conceito usado deve ser explicado, pois a teologia é conceitual, né? É fato, é argumento, é fala, é conceito, que a gente precisa entender e compreender para então a gente poder assimilar. Ou seja, define termos e conceitos de maneira correta e apropriada, tendo a Bíblia como o seu pano de fundo. Devemos entender por princípio fundamental aquilo de onde se originou o conceito. Por exemplo, se nós estamos estudando sobre salvação, devemos primeiro, antes de tudo, definir corretamente onde se originou o pecado e a sua razão de ser. Se eu estou estudando a salvação, é porque em algum momento eu estava perdido. E se eu estava perdido, algo causou a minha perdição. E o que foi que causou a perdição da raça humana? O pecado de Adão. Então a gente vai regredindo até chegar lá. Para entender a salvação, a gente precisa também entender o conceito de pecado. Então temos que descobrir a fonte de onde ele se origina, de onde ele é oriundo, né? De onde ele vem, saber por que ele opera e por que existe na vida do homem. Em termos gerais, temos que compreender e entender e saber explicar onde nasceu o pecado e por quê. Pois é do pecado que somos salvos. Na linha de compreensão, entender o pecado será entender a razão para a sua solução, que é soter, ou salvação, libertação e preservação da nossa vida. Entendendo o conceito de pecado, sua origem, suas causas,
seus efeitos, então a gente consegue entender melhor a questão da nossa salvação. Então, qual é a melhor definição bíblica para isso? Pecado pode ser entendido, para ficar mais fácil, como um estado mau da alma. Um estado mau, perverso, doente da minha alma e da sua alma. Adão foi criado são, no seu corpo e na sua alma. Mas quando ele pecou, a sua alma adoeceu. Sua alma ficou doente. Sua alma tornou-se má. Então, a priori, para ficar mais fácil, entenda pecado como sendo o estado mau da alma, em que esse estado tem suas próprias manifestações, que são os atos pecaminosos. Porque minha alma é má, eu pratico maus atos. Porque sua alma é má, você pratica maus atos. O resultado da maldade intrínseca da minha alma e da sua é o que nós fazemos. São nossos atos, que infelizmente você conhece e eu também, por experiência própria. Marcos? Exato. Exatamente. Por isso que a gente tem que separar o estado do ato, né? O estado da minha alma é mau, o estado da sua alma é mau. Quando isso vai mudar? A gente vai aprender mais na frente, né? Mas ele vai mudar. A pergunta que Marcos... não foi uma pergunta, ele fez uma colocação, uma separação entre o estado mau da alma e os atos, né? Porque a ideia de que o pecado na vida do crente ele é um deslize, né? Ele é um acidente, vamos dizer assim. Ele não pode ser algo natural, ele não pode ser algo corriqueiro, ele tem que ser, na nossa vida, uma espécie de acidente, né? E aí, porque eu tenho esse estado doente da minha alma, eu pratico atos de maldade, mas eu preciso me policiar para que esses atos de maldade sejam reduzidos, o menor número possível, né? Para que eu possa ser, eu sou também capaz de atos de bondade, mas a minha natureza, ela é destinada a atos de maldade. Mas eu também posso fazer o que é bom, né? Nós somos capazes de fazer o que é bom, por causa da graça de Deus em nossa vida. Entretanto, nossa alma é doente, nossa alma é má. O estado da minha alma, o estado da sua alma é ruim. É como eu coloquei no exemplo aqui. Você pergunta como é que está o estado de saúde daquele paciente. O paciente está internado, então geralmente a gente procura saber qual é o estado de saúde dele, né? E a pessoa vai dizer, não, ele está bom. Ou então vai dizer, não, ele está mal, está ruim, está morrendo, né? Ou está melhorando. Então é o estado que a pessoa se encontra. A minha alma e a sua alma se encontram no estado de doença, por conta do pecado. Nós estamos com a nossa alma adoecida, deteriorada, né? Aviltada por conta do pecado. Então note que existem dois conceitos completamente diferentes aqui: o estado e o ato. O estado pecaminoso é uma coisa, enquanto que o ato do pecado é outra coisa. Essa primeira compreensão é extraída de suas origens, das origens do pecado do homem. O relato de Gênesis é muito claro quando logo após o pecado Deus pergunta a Adão: onde estás? Isso é interessante, não é? Porque geralmente a gente pensa assim: oxe, será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus sabia ou não? Deus já era onisciente, Deus já era onipotente e onipresente? Ele sabia onde ele estava? E por que ele perguntou? Ele pergunta para que o próprio Adão responda, né? Para que então Deus possa arguí-lo. Mas é interessante, quando a gente estuda o texto original, quando você estuda, tem a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de estudar hebraico, então você vai conhecer uma partículazinha chamada de ai, né? Ou literalmente, pense literalmente nela como sendo ai. E esse ai em hebraico, ele é um advérbio de lugar. Ou seja, ele vai denotar coisas que mudaram de lugar. Quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Deus está dizendo que Adão mudou de posição com relação a Deus.
No momento de sua queda, Adão saiu da sua posição de pureza e entrou em uma posição de pecado. Ele mudou de posição, né? Imediatamente Deus pergunta, né, aonde ele está. Logo após o ato do pecado. Isso significa que Adão mudou de posição, pois onde é em hebraico, no texto original, aí, né, o ai, um advérbio de lugar. Portanto, quem mudou foi Adão e não Deus. E perceba, toda mudança sempre acontece no homem, nunca acontece em Deus, porque Deus não muda. Um dos seus atributos, como nós aprendemos, é a sua imutabilidade. Deus é imutável. Então, quem é que muda nessa relação com Deus? Sou eu, é você, somos nós. Assim como Adão mudou. Adão saiu do seu estado natural de pureza, de que ele foi criado, e entrou num estado de perdição, entrou num estado de pecado. Por isso Deus perguntou para ele, onde você está? Deus sabia aonde ele estava, é óbvio. Mas a questão aqui não é só posicional, é mais profunda. A pergunta de Deus perscruta o coração de Adão no sentido de, você saiu do lugar que eu te criei. Eu criei você no estado de pureza. Eu criei você no estado de perfeição. E você agora está no estado de pecado. Percebe como o texto ganha mais profundidade, ganha mais significado? Deus não queria saber onde Adão estava na posição física do corpo dele. Se atrás de uma moita, se atrás de uma árvore. Para Deus pouco importava, Deus sabia onde ele estava. Mas Deus questiona Adão na questão da mudança de posição com relação a Deus. Antes, no estado de pureza. Agora, depois da queda, em um estado de pecado. Nunca esqueça disso. Deus nunca muda para conosco. Nós que mudamos para com Ele. Deus nunca irá mudar. Ele não pode mudar. Ele é imutável. Mas eu e você somos mutáveis. E extremamente, eu diria, mutáveis. A gente muda com muita facilidade. Da noite para o dia a gente muda. O que a gente queria não quer mais. Não é assim? Da noite para o dia as pessoas são assim. Mudam rapidamente. Entretanto, Deus não. E essa é a nossa sorte, né? Que Deus não muda. Que Deus não deixa de nos amar. Que Deus não deixa de olhar para nós, apesar da nossa insignificância, como sendo pessoas importantes para Ele. De onde o senhor tira isso, pastor? Eu acho interessante o texto de Isaías. Quando Isaías fala que Deus tem os nossos nomes escritos na palma da sua mão. O que é importante para nós? Eu acho que você já fez isso. Hoje em dia não, né? É difícil você fazer isso, porque hoje a gente tem celular, em tudo a gente faz anotação no telefone, faz qualquer coisa. Mas antigamente, quando você usava aqueles orelhões que tinha que ter ficha, né? E você precisava anotar um número ou uma informação, e aquela informação era importante, você não podia perder de maneira nenhuma. Onde você anotava? Na mão, né? Porque aquilo era importante, você não podia perder. Quando Isaías fala isso, ele está dizendo, você é importante para Deus. Ao ponto de, metaforicamente, ele escreveu o seu nome na palma da sua mão, né? Então, nossa sorte é Deus não mudar. Por isso que Ele não deixa de nos amar. Por isso que Ele não deixa de nos ajudar. Por isso que Ele não deixa de nos abençoar. Nós não. Nós mudamos com extrema facilidade. Então, obviamente que entendendo dessa maneira, ou seja, da maneira bíblica, podemos agora compreender que o homem pode se separar de Deus por um momento ou por toda a eternidade. Há pessoas que estarão separadas de Deus por um momento, por um período. E há também pessoas que estarão eternamente separadas de Deus. Quem são essas pessoas? Aquelas que morrerem sem Cristo irão padecer o dano da segunda morte. Então, durante um tempo, eu e você estávamos afastados de Deus. Foi o período antes da nossa conversão. Mas houve um momento na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo veio até nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento, nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Fomos selados com o Espírito Santo e fomos reconciliados com Deus. Agora, nós não estamos mais distantes de Deus. Nós, de novo, estamos unidos com Ele, esperando só a consumação de tudo para que a gente possa viver com Ele. Entretanto, nem todos os seres humanos serão salvos, e isso é uma realidade.
É uma triste realidade. Há aqueles como nós, que estiveram separados de Deus por um momento, mas foram unidos pela cruz de Cristo, e há aqueles que ficarão alienados de Deus, afastados de Deus, por toda a eternidade. Aqueles que irão morrer sem terem entregue suas vidas para Jesus. Não porque nunca ouviram falar do Evangelho, porque toda pessoa nesse mundo vai ouvir o Evangelho. Só quando o último dos seres humanos ouviu o Evangelho, é que o Senhor volta. E isso pode acontecer no piscar de olhos, com a tecnologia que temos hoje ao nosso alcance. Isso pode acontecer no piscar de olhos, não é? Todo mundo ouviu o Evangelho. E há aqueles que vão ouvir, vão se arrepender, vão se converter e vão estar unidos com o Senhor. E aqueles que vão ouvir não vão se arrepender e infelizmente padecerão eternamente o dano da segunda morte. Então, a universalidade do pecado, eu nem preciso falar sobre isso, né? O pecado ele é universal. Ele atacou e afligiu todos os seres humanos sem exceção. Não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa a posição social. Todos os seres humanos que já existiram, que existem e que ainda irão existir, todos eles são pecadores. Como eu costumo dizer, você nunca pegou numa mão que não fosse a mão de um pecador. Quando nasce uma criança, por mais estranho que isso pareça, nasce um pecador. Não nasce um anjinho, como as pessoas falam, né? Ah, morreu um anjinho. Tá? Não, nasce um pecador. É isso que a Bíblia ensina? Sim. Lembra de Davi? Em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo, olha, a minha mãe não era casada com meu pai quando ela me teve. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, eu já nasci pecador. Pecar é uma coisa que você não precisa ensinar. A criança já nasce sabendo. Todos nós já nascemos sabendo pecar. Todos nós já temos esse instinto dentro de nós. Até uma criança pequena você consegue ver esses traços do pecado na vida dela desde a mais tenra idade. Uma das primeiras palavras que as crianças aprendem a dizer é o quê? Meu. Me dá. É meu. Pegue um brinquedo, coloque duas crianças e coloque só aquele brinquedo lá. O que é que vai acontecer? Terceira Guerra Mundial. Pelo brinquedo. Ela achou o seu relógio bonito, brilhoso. Ela quer pegar o relógio. Você não dá. Ela tenta de novo. Você não dá. Na terceira vez ela já está aborrecida. E ela tenta pegar de novo, você não dá. E ela fica irada. E se aquele bebê de meses tivesse força, a força que eu tenho, a força que você tem, ele arrancava seu braço fora só para pegar aquele relógio. Quem ensinou isso a ele? Ele já nasceu assim. Vem de Adão para cá. Como é que a gente percebe isso na Bíblia? No primeiro casal de filhos que Adão e Eva teve. Caim e Abel. Perceba, Adão e Eva, perfeição no paraíso, unidos com Deus, comunhão perfeita. Adão pecou, expulsos do paraíso, agora tem os filhos, Caim e Abel. E a história você já sabe. Repita comigo, mel, mel, mel. Repita, tem que repetir, se não repetir não voga não. Repita comigo, mel, mel, mel. Mel, mel, mel. Mel, mel, mel. Quem matou Caim? Olha, não caíram, né? Muito bem. Quem matou Caim? Realmente diz Abel, né? Só que foi o inverso, né? Caim matou Abel, né? Certo? Veja o desastre já no início. O homem descendente de Deus, porque nós fomos criados, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Não foi isso? Adão viveu plenamente e perfeitamente junto com Eva, até o pecado. Enquanto o homem era a imagem e semelhança de Deus, ele era perfeito. Fazia tudo em conformidade Deus havia determinado. Quando o homem agora cai e peca, os homens passam a ser gerados sendo a imagem e semelhança do próprio homem. Caim e Abel não eram mais a imagem e semelhança de Deus em essência, em sua totalidade. Essa imagem foi manchada, não é mais como era em Adão e Eva. O homem agora nasce à imagem e semelhança dos seus pais, Adão e Eva. Por isso que Caim mata Abel.
E por isso que as coisas vão se degenerando tanto, até chegar em Gênesis 6, quando Deus manda o dilúvio e salva uma parte por meio do pacto que ele faz com Noé, que a gente vai falar daqui a pouquinho, senão vou adiantar aqui, senão a gente não consegue andar muito. Então esse estado mal da alma é universal, ou seja, todos os homens nascem na condição ou nessa posição, na posição de pecador. Usamos a palavra homem de maneira genérica, se referindo a toda a humanidade. Então todos quantos nascem no mundo já nascem nessa posição ou estado de pecado. A alma já nasce doente, não é? Ou seja, nascem debaixo desse princípio fundamental. Paulo chama esse estado universal de alma de morte. A alma nasce doente. O nosso coração já nasce doente. Você sabia que você tem uma doença congênita, chamada de cor petrai? Você é portador dessa doença, sabia disso? Desde que você nasceu. Desculpe essa má notícia a você, mas você é doente. E essa doença que você tem, e eu também, se chama cor petrai, coração de pedra. E até que o Senhor opere em nós e transforme esse coração de pedra em um coração de carne, a gente ainda vai ser cor petrai durante um bom tempo na nossa vida, não é? Corações de pedra. Mas que o Senhor transforme nosso coração de pedra em um coração de carne por sua misericórdia. Isso. Exato. A ideia que Marcos falou é essa, né? O nosso coração é de pedra. Já nascemos com um coração de pedra, né? Fruto da imagem e semelhança agora de Adão. Mas quando a mensagem do Evangelho chega ao nosso coração de pedra, né? Quando ela chega ao centro do nosso ser, Deus transforma esse coração de pedra no coração de carne. O coração fica amolecido, né? E aí a gente se converte. E a gente se entrega ao Senhor. Por outro lado, há aqueles que ouvem a mesma mensagem, mas ao invés de o coração amolecer, o coração se torna ainda mais duro, se torna de uma pedra ainda mais densa, não é? A mesma mensagem que salva um é a mensagem que condena o outro. Por isso que a ideia de as chaves do céu, né? A pregação, ela abre a porta dos céus para alguns, mas ela também fecha a porta dos céus para outros, né? Louvado seja o Senhor que transformou o nosso coração de pedra num coração de carne. Então não seria possível a qualquer um de nós estudar teologia sem passar pela experiência da salvação. Se você for ensinar teologia para alguém que não é salvo, ele não vai entender nada, ele não vai compreender nada do que a gente está falando. Pode compreender até alguns conceitos filosóficos, metafísicos e tal, mas a teologia em si, o conceito em si, a essência em si, só o salvo vai conseguir entender. Então os assuntos relacionados às doutrinas exigem raciocínio espiritual. É o Espírito Santo que fala no meu coração, é o Espírito Santo que fala no seu coração e aplica esses conceitos aos nossos corações. De outro modo, por mais que se saiba teoricamente a respeito de qualquer ponto da teologia, faltaria o verdadeiro entendimento, o qual somente é possível a quem tem vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Porque essas coisas não se discernem naturalmente, essas coisas se discernem espiritualmente. Por isso que só os nascidos de novo conseguem compreender da maneira que nós compreendemos. Além disso, é necessário também entender que o estudo da salvação requer o conhecimento dos demais assuntos da teologia sistemática, aqueles que nós já estudamos, né? Como dito anteriormente, escatologia, teologia, cristologia, hamartologia, bibliologia, antropologia, sociologia, tudo isso que nós já vimos nos módulos anteriores. Não há teologia sem pontos de partida que se ancorem na revelação passada e também na realidade presente e futura. Por isso, a escatologia antes da nossa soterologia. Se há salvação é porque há perdição, correto? Alguém só pode ser salvo se ele está perdido, né? Ou está se perdendo.
Ninguém vai resgatar ninguém numa mata se o camarada não está perdido. Então só há salvação porque há perdição. Entendendo a perdição, eu consigo entender melhor a salvação. Portanto, a salvação é a providência divinamente preparada para resolver o estado de perdição no qual se encontram todos, sem exceção, seres humanos. A salvação é uma necessidade indistintamente imperiosa a todos os seres humanos. Todo ser humano necessita de salvação, porque todos eles nasceram debaixo de condenação. Como nós falamos, quando nasce uma criança, nasce um pecador. Já nasce pecando, já nasce sendo a ele imputado o pecado. Por isso que todo ser humano precisa de um Salvador. E o único Salvador é Cristo. Exato. Filipe está falando o seguinte: por isso que não faz sentido evangelizar uma pessoa chegando para ela e dizendo logo Jesus te ama. Não é? Isso é complicado demais. Essa ainda é uma das práticas assim recorrentes em muitas igrejas, principalmente pentecostais, né? Alguém está entregando um folheto na rua, você já deve ter recebido, né, folheto, eu também recebi, e a pessoa chega e diz: olha, Jesus te ama. Aí pense um pouco comigo. Vamos supor que eu seja assim, você vem falar comigo, você é o crente e eu sou o descrente. Aí eu estou todo torto, estou vivendo uma vida de prostituição, estou me drogando, estou roubando a empresa onde eu trabalho, estou fazendo tudo que não presta, minha vida está desregrada. Aí você chega para mim e diz: Jesus te ama, jovem. Jovem não, já estou velho, Senhor. Jesus te ama, meu Senhor. Aí eu olho para você e digo: Jesus me ama. O que é que você vai me dizer? Sim, Ele ama. Aí eu digo para você: mas Ele me ama do jeito que eu sou. O que é que você vai dizer para mim? Sim, Ele ama você do jeito que você é. Aí eu vou dizer: então Ele me ama como Ele ama você. O que é que você vai dizer para mim? Sim. Aí eu vou dizer para você, vou perguntar para você: então por que eu vou mudar? Se Ele ama você todo corretinho, todo certinho, todo engomadinho, fazendo tudo que é reto, e Ele me ama do jeito que eu sou, com a minha vida desregrada, na bagaceira, né? Por que eu vou mudar? Já que Ele me ama assim. Então, se Ele me ama, no final do sino, no final das contas, no badalar do último sino, Ele vai me salvar, porque Ele me ama. Deus não vai condenar todo mundo não, rapaz, isso é história, né? Deus vai salvar todo mundo. Isso é uma doutrina chamada de universalismo, né? O universalismo diz que no final das contas Deus vai salvar todos os seres humanos. Todo mundo vai ser salvo. Nilson. Sim, exato, né? Deus, Ele ama a sua criação. Deus, Ele ama a todos, né? Mas Ele ama mais os seus filhos. O amor por Deus pelos seus filhos é diferente. Embora Ele derrame daquilo que nós chamamos na teologia de graça comum sobre a vida de todos, indistintamente. Por exemplo, quando chove, não chove só na lavoura do crente. Chove em todo canto. Chove em toda a lavoura. Quando faz sol para todo mundo. Parece que lá em casa faz mais um pouco, né? O que é quente como eu nunca vi. Então isso é graça comum. Mas Deus derrama uma graça especial apenas sobre a vida dos seus filhos. E pare com essa história. Eu sei que aqui ninguém acredita nisso, mas eu já ouvi muito isso, eu cresci ouvindo isso. Deus ama o pecador e abomina o pecado. Né? Deus ama o pecador e abomina o pecado. Aí deixa eu perguntar para você: como é que separa o pecado do pecador? Como é que separa? Tem como separar? Não tem. Essas pessoas nunca leram Salmo 5, nunca leram Salmo 7. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Pastor, Deus odeia? Sim, Deus odeia. Só quem ama é quem pode odiar. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Da mesma maneira que Ele ama aos seus filhos. Se você é a favor da vida, você é contra o aborto, sim ou não?
Se você é a favor da igualdade, você é contra o racismo. Então perceba que não são coisas antagônicas, mas são coisas que se complementam. Só quem ama pode odiar. Certo? Então Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Não há como separar o pecado do pecador. Quando nós nos arrependemos, nós somos pecadores redimidos. Não deixamos de ser pecadores, mas fomos redimidos. Deixamos de ter prazer no pecado, mas ainda pecamos. Sebastião, levanta a mão. Pois é. Se pode separar pecado de pecador, Jesus morreu em vão. Né? E se eu posso rejeitar a salvação, ele também morreu em vão. Mas entenda, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Guarde isso. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Todo ser humano que já viveu, vive e viverá. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos eles. Mas só é eficiente para os eleitos. Poderia salvar todos, poderia. Mas ele só é eficiente para os eleitos. Porque se você diz, Cristo morreu por fulano, mas fulano não está nem aí para Deus e morre sem Cristo, para aquela pessoa Cristo morreu em quê? Em vão. Mas o sacrifício de Cristo não foi em vão. Nenhuma gota do sangue derramado foi em vão. Pelo contrário, foi para que fosse salvo a completude, a totalidade dos eleitos. Tá certo? Exato. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Entregou o Filho de gente para que todo aquele que nele crê. Perceba que João 3,16 ele vai afunilando. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, um amor incomensurável, que ele envia o seu Filho como prova do seu amor. Agora vai afunilar. Para que todo aquele que nele crê. Desse mundo aqui, agora a humanidade, perceba, Deus amou o mundo, como eu falei, cosmos, aqui se refere à humanidade. Então Deus amou a humanidade, mas parte dessa humanidade é que vai crer. Parte dessa humanidade é que vai tê-lo como seu Senhor. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que não crê, vai perecer. Não vai ter vida eterna, terá morte eterna. Sim. Quem tem ele tem a vida. Quem não tem está condenado e sobre ele permanece a ira de Deus. Exato. Exatamente. É um mundo sem distinção, mas não sem exceção. Certo? Vai afunilando. Quem é salvo? O que crê. E ele creu por quê? Porque Deus colocou fé no coração. De todos? Não, dos eleitos. De todos os que ele escolheu. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos para a nossa segunda parte. Essa foi a introdução para a gente entender do que trata a soterologia. Pecado e salvação. Para a gente poder compreender a profundidade do nosso pecado e poder dar graças a Deus pela nossa salvação. Então a gente vai começar agora um panorama sobre a doutrina da salvação. Deus cria o primeiro casal à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis, já sabemos disso. Eram perfeitos e sem pecados. Gênesis capítulo 1, verso 27. Comunhão perfeita com Deus, plena comunhão com Deus. Na virada do dia, o próprio Deus vinha e conversava com eles. Já imaginou que coisa perfeita? Não é? No virado do dia, Deus vinha e conversava com a sua criação. Apesar de perfeitos e sem pecados, o primeiro casal foi dotado daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Só Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. Nós não temos. O direito de escolher entre pecar e não pecar. Acabou-se. Perdemos isso com Adão e Eva. Adão e Eva poderiam escolher pecar ou não pecar. Nós não. A gente peca e peca com força. Pois Deus buscava adoradores por amor e não por imposição. Deus não quer que você o ame para que você não vá para o inferno. Eu amo a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Por isso que eu amo a Deus. Eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Por isso que eu vou à igreja. Não. Deus quer que você o ame pelo que Ele é. Bom, justo, fiel, salvador, aquele que sustenta a minha vida, aquele que sustenta a sua vida, aquele que sempre está conosco nos momentos bons, nos momentos ruins,
nos momentos não tão bons assim. Então Deus deseja que Ele seja amado por nós pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer, não pelo que Ele pode nos dar, ou por imposição ou por medo. Deus não é aquele marido louco que diz: ou você me ama ou eu te mato. Se você não me amar, eu vou te matar. Não, eu já falei aqui sobre isso. Deus deseja que a gente o ame, porque Deus é um oceano de amor e nós somos peixes. Quando Deus diz me ame, é como se Ele dissesse: peixe, vive em mim, porque em mim você tem vida, fora de mim você vai morrer. Então o amor de Deus é mar, é imenso, e nos chama para nadar com Ele, para estar com Ele, porque fora desse mar o peixe não vai sobreviver, vai morrer. Então Deus criou os seres humanos livres, para que eles pudessem decidir, escolher entre o bem e o mal. E infelizmente, você já sabe a história, né? E hoje Deus continua buscando verdadeiros adoradores. Deus dá o primeiro mandamento e espera a sua obediência, como a de todas as árvores, menos dessa daqui. Mas aí, né, já sabem o que aconteceu. E isso continua em nós hoje, essa síndrome de Adão, né? Já viu aquelas pegadinhas no meio de rua? Não olhe. Tem lá uma caixa preta, um buraco e bem grande escrito: não olhe. Aí você lê: não olhe, eu vou olhar, né? Aquele negócio já fala dentro do coração, né? Olha, coloca a cabeça. A rebeldia que há no coração do ser humano, né? A gente quer sempre fazer o que é proibido. Não faça, o camarada vai e faz. Aí o camarada vai, não olha, ele olha, pá, torta na cara, né? Foi a mesma coisa com Adão: não coma, Adão comeu, pá, torta na cara. Só que essa torta aqui custou muito caro, né, a Adão e toda a humanidade. Então Deus deu o mandamento, esperando que ele obedecesse, por vontade própria, mas infelizmente ele não comeu. E Deus tinha avisado: não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus, ele disse: não come, e ele disse o porquê. Olha, não faz isso, porque se você fizer isso, a consequência vem, né? Você vai morrer. Mas o primeiro casal não prestou muita atenção nisso, e tentado pelo diabo, o que é que eles fazem? Cedem à tentação, desobedecendo ao mandamento que Deus havia dado. O pecado sempre é gerado pela desobediência do mandamento de Deus, sempre. Foi assim no Éden, foi assim ao longo da história, e é assim também hoje. Ele sempre espera do homem a obediência, ou Deus sempre espera de nós que nós o obedeçamos. O primeiro casal ataca e ofende a honra e a santidade de Deus ao cometer o pecado deliberado. O homem prefere a própria vontade no lugar da vontade de Deus, e por algum tempo ele torna-se autônomo. E não é assim hoje? As pessoas não preferem a sua própria vontade do que a vontade de Deus? Não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa vontade. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles nos limitam, nos nivelam, né? Só que ele é a beirada, a mureta colocada na beira do precipício. Ele é o parapeito na sacada para a gente não cair. Mas a gente quer pular o parapeito, né? A gente quer literalmente se precipitar. Não quer obedecer a Deus, queremos obedecer a nós mesmos. E o resultado disso? Morte. Morte de Adão, por consequência, morte de toda a humanidade. Mas se Deus permitisse que sua honra fosse atacada, então ele deixaria de ser Deus. Deus foi atacado na sua honra. Todo pecado é uma afronta à santidade de Deus, sem exceção. Todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Sua honra pede a destruição daquele que lhe resiste. Atacou a honra de Deus, violou a santidade de Deus. Sua justiça exige a satisfação da lei que foi violada. Se violou a lei, tem punição. E sua santidade reage contra o pecado, sendo essa reação reconhecida como uma manifestação da sua ira. Você sabia que Deus é um Deus que se ira todos os dias? Dos céus olha o Senhor e se ira todos os dias. É o que está na Escritura. A gente tem uma visão muitas vezes muito romântica de Deus, né? Por isso que todo pecado vai ser punido. Não vai ser deixado nenhum de fora. Porque todo pecado é uma afronta à santidade, todo pecado é uma afronta à justiça, todo pecado é uma afronta à honra de Deus, e Deus não vai deixar barato.
As pessoas que hoje vituperam o nome dele, né? Hoje que dizem que Jesus é bicha, que dizem que Jesus é homossexual, que dizem que Jesus é travesti e etc, etc, etc. Todos eles vão prestar conta. O prestar de contas não vai ser aqui. O prestar de contas é no último dia. No último dia o Senhor prestará contas com todos. Vai ser um dia muito bom para alguns e um dia terrível para outros. Mas essa reação divina não é automática. Nem sempre ela entra em ação instantaneamente, como acontece com a mão em contato com o fogo. Você botou a mão no fogo, você já queima a mão, no mesmo instante. Mas a ira de Deus, nem sempre ela vem de imediato. Em alguns casos ela vem de imediato. Mas na maioria das vezes, como no caso do pecado dos pecadores de hoje ainda, a ira dele ainda vai ser despejada. Pense nessa figura. Com uma mão, Deus está derramando hoje, a sua graça. Essa mão está mandando graça sobre os seres humanos, convidando as pessoas a que se arrependam, convidando as pessoas a que se voltem para Ele. Com essa mão Ele está segurando a sua ira. Sua ira está retida. Isso não quer dizer que ela não virá. Ela virá na hora certa, no momento exato. Ele está segurando a sua ira, mas haverá um dia em que Ele vai baixar a mão da graça e estender a mão da sua ira. E nesse dia, sua ira será despejada contra todos aqueles que se esqueceram de Deus. É o dia que Ele vai punir o pecado de todos os homens. Hoje a chamada é para a graça. Arrependa-se, volte, se volte para mim. Peixe, lembra? Vive em mim. Peixe, vive em mim. Porque vai ter um dia que a graça vai cessar. E a ira será despejada completamente. E que dia terrível será esse dia. Ele adia o juízo na esperança de que sua bondade conduza um homem ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lembram? Ele diz isso. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, pelo contrário, eu quero que ele se arrependa e viva. Deus é longânimo. 2000 anos que Jesus foi aos céus, por que Ele não veio ainda? Por que Ele não voltou ainda para acabar com tudo isso de vez? Como seria bom? Por causa da longanimidade de Deus, é o que Pedro vai dizer. Não desprezem a promessa do Senhor, ou pensem que Ele está tardando. Ele é longânimo. O fato de Ele não ter voltado ainda é por causa da sua bondade. Porque Ele é longânimo para comigo, porque Ele é longânimo para com você. E chama os homens ao arrependimento. O primeiro casal é declarado então culpado diante da justiça de Deus. Essa mesma justiça exige uma reparação da ofensa cometida pelo primeiro casal. A pena para essa ofensa, como Deus declarou, antes Ele já havia avisado, é a morte. A morte ocorreria em 3 esferas: morte espiritual, morte física e morte eterna. Veja quanta desordem o pecado causou. Morte espiritual, que é aquilo que nós éramos antes do Senhor nos encontrar. Lembra que a Bíblia diz? Nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que nos ensina Paulo em Efésios. Morte espiritual, morte física, porque o homem, ele tinha uma espécie de eternidade condicionada. Ele não ia morrer. Se ele fosse obediente, ele iria viver eternamente. Sua eternidade estava atrelada com a sua obediência. Porque ele desobedeceu, a sua vida passou a ser limitada. Por causa do pecado, entra a morte. Nilson. Sim. Como é que ele ia arrancar? Com a força. Não tem entendimento? Sim, por isso mesmo que ele ia arrancar, pela força. Porque não tem um entendimento de pegar, desabotoar. Me dê o relógio por obséquio. Né? Por favor, me dê o relógio, eu não quero arrancar o seu braço. Não. Vai me dar não? Não, vou tomar na tora mesmo. E com a força de um ser humano adulto, ele tirar do seu braço. Se fosse preciso arrancar seu braço, ele arrancava. Não é questão de entendimento, entende? Isso é hipótese. Entendeu? Se ele tivesse a força de um adulto, ele faria isso. Porque ele quer o objeto.
Sim, mas é outra questão, né? Aí já é animal, é diferente. E isso acontece com alguns animais, né? Se não for passear e encontrar um leão, leão não é vegetariano, né? Nem é convertido. Ele vai agradecer pela refeição que Deus colocou na frente dele e vai lhe devorar. É. Uhum. É. É. Mas a questão da inocência é Deus que imputa o pecado, né? É independente da inocência da criança. Quando nasce, Deus diz pecador. Acabou, é Deus que imputa, né, o pecado. Então, não tem como a gente fugir ou escapar dessa questão bíblica. Entendeu, Nilson? Vamos embora. A pena para essa ofensa era a morte. A morte ocorreria nas 3 fases, que a gente acabou de ver. Além da pena de morte, a desobediência trouxe consigo algumas consequências. Para a serpente, ia rastejar e comer o pó da terra pelo resto de sua vida. Para a mulher, as suas dores de parto seriam multiplicadas. Perceba, só se multiplica o que já dói, né? Provavelmente a mulher já iria sentir dor no parto, obviamente não como é hoje, né? Mas é uma dor terrível. A dor do parto, para quem já teve menino, né, é uma dor terrível. Dizem que a única coisa que se compara à dor do parto é um homem quando está com febre, né? Aí é a única coisa que se compara à dor do parto é um homem com febre. Fora isso, não tem comparação, né? Exato. Beira a morte, né? Como disse Caim, um homem com febre. Certo? É, que você vai achar, chega nem perto, né? Então perceba, multiplicou as dores de parto. Já doía. Hoje, quem tem filho normal sabe disso, dói muito mais, né? O seu desejo ou a sua vontade será para o seu marido. Então, a serpente teve problemas com isso, né? Consequência, a mulher também teve, o homem também teve. Você vai comer do suor do seu rosto. Provavelmente era muito mais fácil, provavelmente não, com certeza era muito mais fácil plantar e colher. Muito mais fácil, né? Mas agora o homem teria que literalmente comer do suor do seu rosto. De alguma maneira, de alguma forma, a manutenção da vida era muito mais fácil do que era hoje. E Deus também pune o homem por conta disso. E a terra também é punida. Tem consequência para a serpente, tem consequência para a mulher, tem consequência para o homem, tem consequência para a terra. A terra começa a produzir espinhos e abrolhos, e com muito trabalho ela vai produzir o seu fruto agora. Percebe como o pecado é complicado? Percebe o estrago que o pecado fez? Atingiu tudo. Nada nesse mundo ficou livre das consequências do pecado. Por isso que crente adoece, por isso que crente morre. Porque nós vivemos num mundo que foi totalmente afetado pelo pecado. Não estamos imunes a essas coisas. Então o primeiro sacrifício é feito por Deus para vestir o casal. Gênesis 3, 21. Vemos uma criatura inocente morrer para que o culpado seja coberto. Já começa a partir daí o prenúncio do que iria acontecer lá na frente. Qual pecado essas criaturas ou esses animais que Deus matou tinham para cobrir o pecado de Adão e a nudez de Adão e Eva? Nenhum. Um animal inocente teve que morrer pelo culpado. Isso começa a piscar na sua mente alguma coisa? Não há remissão de pecados. O inocente morreu pelos culpados. Perceba que lá no início isso já apontava para o que iria acontecer. Já apontava para aquilo que Cristo iria fazer. Uma cobertura divinamente provida para uma consciência culpada. Deus providenciaria o resgate da sua criação. O primeiro casal perde a comunhão com Deus devido ao pecado cometido e por isso são expulsos do jardim do Éden. Uma vez no pecado, não poderiam mais viver eternamente. A raça humana deixa de ser gerada à imagem e semelhança de Deus e passa a ser gerada à imagem e semelhança de Adão com a sua natureza pecaminosa. Há lá as referências aí, Gênesis 5, do 1 a 3, Romanos 5, verso 12.
A natureza humana pecaminosa apresenta sua força quando o primeiro casal tem 2 filhos e Caim assassina seu irmão Abel. Veja como é a minha natureza. Veja como é a sua natureza. E hoje, irmãos continuam a matar irmãos. Filhos matam pais. Pais matam filhos. Amigos matam amigos. Desconhecidos matam desconhecidos. E assim a gente continua a matar-se desde então, ou desde sempre, desde que o homem passou a ser imagem e semelhança de si. A maldade da raça humana se multiplica e Deus muda de disposição e resolve dar cabo de toda a sua criação. Porém, estabelece seu pacto com Noé, o qual ele declara como sendo justo. Uma justiça imputada por Deus e não merecida. Deus imputou a justiça a Noé. Não é que Noé era justo, mas Deus considerou Noé justo. Deus imputou, Deus tornou Noé justo. Por isso que ele poupou Noé e a sua família, para a partir dali recomeçar, que vai ser o assunto do nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Entendido até aqui? Compreendido? Então, graças a Deus por isso. Que o Senhor nos ajude a gente continuar a nossa jornada na próxima semana, sob os cuidados e a permissão do nosso Senhor, sempre, obviamente, para a glória, honra e louvor do seu santo nome. Vamos ficar de pé.